Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma live sensacional. Esperamos, né? Mas vai dar tudo certo. Eu sempre acredito que a gente tá aqui, tá no momento certo, no lugar certo, né? Ainda mais quando a gente tá desejando que a vida vá para fluidez, né? E hoje a gente vai falar de algo e eu acho que vocês também vão, como é que eu posso dizer? Vocês também vão se surpreender, porque eu me surpreendi quando eu olhei para o ciclo do amor. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá para ver se fica mais claro. Ainda não consegui me ajeitar aqui na luz. Pronto, acho que tá melhor, né? Vocês estão me vendo bem? Tá muito escuro? Tá muito pesado? Não. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que são mais ou menos os pontos que nos levam para um lugar muito bom no universo, né? E quando eu fui estudar para fazer a live, foi muito interessante porque eu vou olhando os pontos, sabe? Aonde eu estou nesse quesito? Aonde eu estou nesse quesito? Por que este quesito ainda não está 100%, né? Então, quando o Bert fala sobre os 5 ciclos do amor, é como se fosse um passo a passo pra gente, entende? Como se você soubesse, este caminho aqui, se eu seguir, é o caminho que eu vou para a abundância. E a gente pode ter tudo, né? A gente só tem que fazer o nosso movimento. É fácil? Ai, gente, não é nada fácil. Até porque muitas vezes a gente não sabe ainda onde está preso, a gente ainda não sabe qual é a dor, a gente fica se degladiando naquele movimento e às vezes a gente não consegue chegar nele 100%, né? Bom, já saiu a faixinha daqui, o Instagram já avisou, então nós vamos começar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os 5 ciclos do amor. E quando a gente consegue ter isso aqui de forma perfeita, assim como a nossa mão, não é? A gente consegue chegar naquele movimento mais esplendoroso do universo, que eu acho que é a plenitude completa, né? A plenitude, ela é, eu acho que o que todo mundo gostaria de encontrar, porque, nossa, a gente tem aquelas agonias aqui dentro da gente, as coisas não vão, a gente começa a ter um monte de pensamentos. Então, quando a vida não tá boa, não tá fluindo, não é? A gente já sabe que isto é uma grande dificuldade. Então, vamos lá. Mas hoje eu acho que vocês também vão se espantar com o segundo ciclo do amor, porque eu achava que era uma outra coisa do que é o segundo ciclo do amor. Mas vamos falar do primeiro ciclo do amor. O primeiro ciclo do amor, ele tem a ver com, lógico, pai e mãe. É o início de tudo. Todo mundo que está aqui hoje veio de um pai e de uma mãe. E se a gente veio de um pai e de uma mãe, significa o quê? A raiz da nossa árvore. E a raiz da nossa árvore é o que nos dá sustentação. Então, quando eu tenho uma raiz forte, uau, pode dar maior tempestade, não arranca a árvore. Mas, se a minha raiz ela é fraca, a primeira tempestade forte, ela derruba a árvore. É assim que a gente deve se olhar, né? Eu dou conta desta tempestade ou eu vou desmoronar? Então você vê que depois da pandemia, muita gente desmoronou. Muita gente está tomando medicamento, muita gente desencadeou síndromes enormes. Foi a tempestade que bateu. E aí, quando as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que olhar para a família, tiveram que lidar com a morte, tiveram com um monte de coisa, as pessoas não deram conta. Então, a gente tem que entender
esse movimento que é se ancorar verdadeiramente, né? É olhar para as coisas e tudo bem, não quer dizer que eu não vou sofrer, não quer dizer que não vai aparecer coisas difíceis na minha vida, mas a gente dá conta de sair dali. Agora teve muitas pessoas que não deram conta, porque a raiz da árvore não estava forte, né? Então, alguns desenvolveram síndromes de pânico, desenvolveram medo de perder alguém e por aí vai. Então, a gente tem que entender que a vida ela é muito mais do que esse movimento pequeno que a gente faz, né? Quando algo dá uma balançada, uau, um monte de coisas podem sair do lugar. Então, vamos lá. Se o primeiro ciclo do amor é pai e mãe, como eu estou com relação a isso? A gente tem que entender que quando a gente chegar no quinto ciclo, aí nós podemos dizer que nós estamos bem. Mas se eu não consigo passar do primeiro, é muito difícil que eu consiga os outros. Então, o que o Bert fala sobre isso? É sobre ancorar pai e mãe. Aí as pessoas perguntam, Eliane, mas o que é ancorar pai e mãe? Ancorar pai e mãe é a gente olhar, aceitar aquilo que tem ali. É fácil? Ah, claro que não é fácil, né? É bem difícil, mas não é impossível. E eu vejo isso quando eu faço uma constelação. Por quê? Porque eu vejo que a pessoa chega resistente, com dor, chora, isso e aquilo, mas depois ela compreende. Eu acho que essa é a palavra, entende? Que a gente leva para o nosso movimento de vida. Compreender pai e mãe. Né? Então, ontem eu fiz uma constelação e foi muito interessante. Eu vou contar depois no ciclo 2, que eu me surpreendi, tá? Você também vai se surpreender. Mas, vou contar de uma outra constelação. A pessoa veio e ela, com muita dificuldade, tanto de relacionamento quanto de trabalho. E aí você olha e vê o quê? É isso, o ciclo. Se eu não estou bem aqui, pai e mãe, eu não vou ter os outros ciclos se encaminhando, de jeito nenhum. Isso não acontece. Por isso que muitas vezes é isso. Eu tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Por quê? Se eu tô olhando para o passado, onde está o futuro lá atrás, quem é que anda bem de costas? Ninguém. Ninguém consegue andar de costas. É aquela coisa, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É uma vida bipolar, eu brinco, né? Então, quando a gente consegue olhar para esses dois com essa forma de compreensão, né? Não é de aceitação. Eu não preciso aceitar que um pai abusou, eu não preciso aceitar que um pai bateu, eu não preciso aceitar um pai que abandona, eu não preciso nada disso. Eu não preciso aceitar uma mãe que não conseguiu me dar aquilo que eu desejava. Pronto, eu não preciso, é a criança ela não tem essa aceitação toda mesmo, a criança é birrenta, não é? Bom, mas acontece que quando eu compreendo, né? O pai batia demais no pai desta menina que veio constelar. O que acontece? O pai batia nela. Não é que eu precise aceitar, meu pai era violento, mas você entende que ele estava olhando para trás, e quanto mais eu passo a vida olhando para trás, para o passado, menos o futuro vem para a minha vida. Né? E quando ele vem cheio de dificuldades. Hoje eu constelei uma senhora, e muito engraçado porque ela falou assim, meu marido é igualzinho meu pai, igualzinho, as mesmas coisas, tudo. Eu falei, quando eu entrei no campo dele, pensa numa criatura perdida, sabe assim, tipo, ele olhava para um lado, as pessoas perguntam, Eliane, como você faz? O bonequinho mexe? Não, gente, o bonequinho não mexe. Eu entro no campo, não sei dizer para vocês, mas eu vejo o bonequinho olhando, eu sinto, é muito doido, eu não sei explicar para vocês, tá? Mas é isso. Então, o que acontece? Ela achou que a dificuldade dela era com o pai. Quando eu coloquei a constelação, ela olha por cima do ombro esquerdo do tema. E aí, o que acontece? Lado esquerdo é mãe. Então, a chateação, na verdade, era porque ela não estava no lugar de filha. Ela estava no lugar de marido. É isso que muitas mães fazem. Por isso, muitas mulheres têm muitas dores e muitos homens não conseguem soltar a mão da mãe.
não consegue ir para um relacionamento verdadeiro. Por quê? Porque a mãe, ela olha para o filho e pensa, meu filho, você tem que me ajudar. E ela começa o quê? A falar mal do pai. A criança vai pegando birra do pai. Então muitas pessoas vêm e acham que o problema delas é com o pai. Não, é uma mãe que aceitou pouco da vida. E isso incomoda. E aí ela passa também a aceitar pouco da vida. Então, quando Bert fala do primeiro ciclo do amor, é isso. É você olhar para eles e dizer, tá tudo bem, pelo amor de Deus, tá tudo bem. Não, e aí você vai limpando isso que fica aqui dentro. Por quê? Porque se a pessoa vai contar uma coisa, chora. Se a pessoa fala, tem raiva. Se a pessoa, ela soltou? Não, não soltou. Ela ainda continua presa lá naquele momento. Então, se a sua vida está numa repetição, não soltou, não soltou. Meu marido é parecido com a minha mãe. Meu marido é parecido com meu pai. Não soltou. Porque o universo continua te trazendo aquilo que você precisa olhar e soltar. E quando você faz esse movimento de soltar, aí você faz o quê? Tira seus pais, vira pro futuro e deixa seus pais aqui atrás. Aí, quando você consegue olhar para o futuro, é onde a vida grandiosa está. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu uso sempre, sabe, nas constelações, é essa palavra, compreender. Compreender. Não precisa aceitar, né? Mas compreende. Compreende que a sua mãe, infelizmente, ela passou por muitas dores com a mãe dela. Eu constelei uma menina ontem também, e ela, aparentemente, eu falei pra ela, menina, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, sua vida é muito boa. Claro que isso é no primeiro momento, depois as dores aparecem, né? Então, uma mãe altamente controladora. Por que a mãe é altamente controladora? Porque a mãe dela perdeu os pais muito cedo e foi para um orfanato. Eles morreram. Então, o que a pessoa começa? Ela vai para a vida tendo que andar sozinha, então ela vira do controle. Se ela vira do controle, ela começa o quê? Ela começa a controlar tudo que tá ali. Então ela quer mandar nos filhos, ela quer mandar no pai. Como ela perdeu as pessoas para a morte, não é? Porque é isso que a gente acredita. O que é que a pessoa faz? A pessoa começa a controlar, não deixar sair de casa, medo de que os filhos morram. Está ligado a alguma coisa ou a perda de alguém. O caso dela era esse. Então, quando a menina olha e ela pensa, olha, estava aí mesmo onde a minha mãe estava presa, né? Por isso ela fez tudo o que fez, me prendeu em casa, não deixou sair, fez isso, fez aquilo. Você consegue compreender? Isto é compreender. Não quer dizer que eu tenho que aceitar que eu fui presa, que eu não pude sair, que tudo ela via perigo, e isso e aquilo, e tirou um pouco da minha liberdade. Mas eu compreendo. Compreendo que minha mãe perdeu os pais para a morte. Então fica muito difícil ela conseguir soltar e viver livremente. Então todos vocês que estão aqui hoje podem ter certeza. Se você quer ir para a grandeza da vida, começa pelo primeiro ciclo, que é o ciclo do amor, né? Que é pai e mãe. Então a gente olha como eu estou com eles. Se eu tenho alguma coisa, faça algo para soltar. Mas a minha mãe me batia demais. Mas a minha mãe só me trata mal. Mas a minha mãe, ela não me dá aquilo que eu quero. Mas a minha mãe prefere meus irmãos. A minha mãe não para de me pedir coisas. A minha mãe... Meu Deus do céu. O que é isso? Criança que está olhando para o passado. Então a gente coloca limites. Como a gente coloca em criança, a gente também coloca nos mais velhos, não é? E isso não é falta de honrar. Por exemplo, uma mãe que está sempre ligando para reclamar do pai. Vou dar uma dica para vocês. Quando sua mãe ligar para reclamar do seu pai, ela já sabe que lá no fundo ela fez um monte de coisas. Eu gosto, desculpa aí que eu falo um pouquinho de palavrão, né? Mas ela fez um monte de cagada. Ela sabe que ela fez.
Então, o que que é a maioria das pessoas? Assim como o pai, entende? Sabe que fez errado, então o que que ele faz? Ele reclama, fica doente, né? Dependente de um filho. Ai, só você, ai, porque você dá conta, porque você que faz as coisas bem feito. Por quê? Coloca tudo num lugar de grandeza, ou se coloca de vítima, ou reclama, que é para você parar de olhar com crítica e olhar com pena. Só que quando a gente olha para os pais com pena, ah, meu Deus, aí a sua vida mesmo que não vai para frente. Porque eu ainda gosto mais de crítica e julgamento. Porque a raiva, ela tem uma dinâmica, que é uma mola propulsora, né? Não dá para ficar a vida inteira na raiva, né? Porque a vida inteira na raiva não te leva para a grandeza. Mas é um movimento melhor do que pena. Pena dos pais, eu tenho pena de mim mesmo. 50% seu é seu pai, 50% é a sua mãe. Tudo que você emana para eles, volta para você. Por isso é importante a gente entender isso. Então, quando uma mãe reclamar e ficar reclamando do pai, você fala: mãe, eu não sei como é que a senhora aguenta. Mãe, a senhora é demais. Meu Deus do céu, mãe, como é que a senhora aguenta o papai? Meu Deus. Mãe, ele tá incomodando a senhora demais. Aí você brinca. A senhora quer que a gente mande matar ele? Aí ela vai dizer: você é louca, menina? O que é isso? Eu falei assim: mãe, porque o pai tá te incomodando muito. A senhora quer que a gente mande matar ele? Porque, gente, as pessoas elas reclamam, mas elas não vão separar. Elas se amam, é a dinâmica deles. Ai, porque eu queria tanto que a minha mãe fosse feliz, porque a minha mãe passa tanto trabalho na mão do meu pai. Ela quer passar aquele trabalho. Porque às vezes ela quer dizer pros pais dela: tá vendo? Tá vendo? Vocês não foram bons pra mim, agora eu também não vou dar orgulho, vou ter esta vida ruim. É, porque vocês não me deram amor. Tudo é reclamação, gente. Tudo é reclamação. E reclamação o que que faz? Inflama o cérebro. Então, às vezes a pessoa chega pra mim, que nem a moça que chegou ontem: nossa, tudo é maravilhoso, né? E no final a gente viu que nem tudo era tão maravilhoso. Então, olhe pra sua queixa, mas eu já vou dar uma dica. Tudo que mãe quer é ser reconhecida. Assim como o seu pai. Sabe, se o seu pai ele vem reclamando porque a sua mãe é difícil, porque é isso, porque ela gasta demais, porque é isso, porque é aquilo, olha pra ele e fala: pai, meu Deus, pai, como que o senhor aguenta? Meu Deus, pai, a mãe é muito chata. Jesus amado, pai, o senhor é demais. Eu não aguentaria, pai. E ele vai dizer: pois é, porque a sua mãe... Pare de bater boca com pai e mãe. Dê razão pra eles. Ai, porque o seu irmão é demais. Porque o seu irmão não liga. Porque o seu irmão é isso. É verdade, mãe. Quanto sofrimento, né? Meu Deus, mãe. Como que a senhora aguenta? Pronto. Entende? Dê para as pessoas aquilo que elas querem. E quando você faz isso, você começa a compreender aquela pessoa. Mas saia desse movimento da pena, da reclamação, do julgamento e crítica, entende? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha para a vida da sua mãe e do seu pai. Se você tivesse a vida deles, você hoje acha que você faria diferente, mas é mentira. E quando eu comecei a olhar para os meus pais e entender que se eu tivesse no lugar da minha mãe, eu tinha, meu Deus, tinha me matado. Cara, eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta. Então assim você começa a olhar para eles com esse olhar de grandeza. Não precisa tirar nada do que foi, perdoar. Perdoar é muito soberbo. Quando um filho fala: não, eu já perdoei os meus pais, perdoou nada. Quando a pessoa fala: que eu tenho certeza que a pessoa não perdoou, entende? Então é isso, só olha e aceita, entende? Aceita aquilo ali. Eu posso mudar isso? Não posso, né? Não posso. Então, quando eu olho para minha mãe e penso assim: meu Deus, se eu fosse casada com meu pai, se eu tivesse o meu avô de pai, eu não tinha dado conta. A gente só acha que dá conta, sabe por quê? Porque a gente tem pais diferentes. As nossas dores são diferentes. Para mim, hoje, a melhor definição para não julgar ninguém é: aquela pessoa é reflexo dos pais dela. Se os pais morreram, ela se torna controladora, fica muito louca, tem medo que todo mundo morra. Se um pai foi embora, ela tem raiva de homem, tem muito medo, às vezes desenvolve um ciúme doentio pelo marido, tá sempre vasculhando as coisas com medo que ele vai embora. Se a mãe foi lá e falou muito mal do pai, a menina ou o menino pega a raiva do pai,
E aí a menina pega raiva de homem e leva aquilo e daí quer ser a mandona dentro de casa, não é? Porque a mãe também botou ela fora do lugar de filha e botou no lugar do pai. Então vocês entendem que cada um de vocês, assim como eu, somos o quê? Reflexo dos nossos pais. Infelizmente. E os seus pais são o quê? Reflexo dos pais deles. Então lá atrás, se a minha avó fosse melhor para minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa, mas se ela fosse melhor, tipo, não deixasse meu avô, enfrentasse o meu avô, que não batesse na minha mãe, talvez a minha mãe olhasse para minha avó diferente. Então a minha mãe ama, minha mãe, meu Deus, ela olha para minha avó é top das galáxias, mas sofredora. E a minha mãe criticou tanto que pegou um marido igual ao meu avô. Lógico. Estão entendendo o que é os 5 ciclos do amor? É isso. Quando eu vou soltando isso aqui, eu passo para um patamar maior. Bom, vamos lá ao segundo ciclo do amor. E que daí foi onde eu fiquei de cara. Porque eu pensei assim, bom, pai e mãe, tudo bem, é o primeiro ciclo, é a raiz da árvore, tá tudo certo. Quando aqui embaixo tem um pai e mãe, quando eu olho com grandeza, eu volto pro meu lugar e eu automaticamente entro no meu lugar com os meus irmãos. Beleza. Aí, o segundo ciclo do amor é o trabalho. E sabe o que eu achei que era? O amor de relacionamento, o amor de casal. Era isso que eu achava que era o segundo ciclo, mas não. O Bert fala que quando nós estamos bem naquilo que a gente faz, nem tudo precisa ganhar dinheiro, entende? Olha como você se sente fazendo o serviço de casa. Tem muitas mulheres que estão em casa, optaram por ser donas de casa, mas têm uma dor enorme de não terem conquistado algo ou de detestarem o serviço de casa, né? Assim como eu, né? Porque pensa numa criatura que detesta serviço de casa, Nossa Senhora, sou eu. Eu sou insuportável para fazer serviço de casa. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer o mundo girar. Isso aí eu sempre gostei. Então, o que acontece? Muitas vezes, se você não tem pai e mãe ancorado o primeiro ciclo do amor, você não consegue ir para o trabalho. Não tem jeito, não vai, é pesado, as coisas ficam ruins, não vai, não tem jeito. Por quê? Porque o trabalho, ele vem desse movimento de força, né? De servir. E muitas vezes eu não tô servindo quando eu tô nesse ciclo. Então, o primeiro movimento, pai e mãe. Se eu tô bem com pai e mãe, eu vou pro trabalho, eu vou pro servir, né? Tô olhando a minha colinha que eu fiz aqui, né? Se eu, olha que coisa bonita isso que o Bert coloca, né? Tem que saber pedir primeiro, no primeiro ciclo, né? Que é o ciclo do amor. E aí você põe esse dom a serviço das outras pessoas. Né? Por quê? Porque quando eu olho para os meus pais, volto para o meu lugar de filho, deixo eles serem quem eles podem ser, não desejo a felicidade deles, eles é que têm que desejar. Eu aceito como eles são. Ah, minha mãe é sofredora. Deixa, ela gosta. Então eu só olho com amor, tá tudo certo. Pronto. Quando eu consigo isso, eu vou pro trabalho e eu vou bem. Por quê? Porque eu tenho uma força, não é? Então é aquilo que eu sempre falo. O que é pai nas constelações? Pai é coragem, força, foco, determinação, decisão, persistência, ganhar o mundo, não se sentir perdido, multiplicar o dinheiro, não perder o dinheiro. Vê que pai é uma coisa muito importante. Então se a pessoa já aparece assim, tem TDAH, tem dislexia, tá perdido, não sabe a profissão, não dá conta, a pessoa ainda tá birrando com o pai. Não adianta. Agora, troca de lugar com o seu pai. Esse é um bom exercício. A empatia é a melhor coisa para que a gente possa ir para um lugar de grandeza. Então, presta atenção. Você vai lá, você olha para o seu pai e pensa, se eu fosse o meu pai, com o meu avô, apanhava, a mãe largou, abandonou, morreu, isso e aquilo,
eu seria diferente do meu pai? Não seria, tá tudo bem. Então faça um exercício todos os dias. Vai lá, pega na mão do seu pai, não do homem, não do homem. Porque o homem é cheio de defeitos. Por que ele tem cheio de defeitos? Porque ele olha para os pais dele. Seu pai é reflexo dos pais dele. Então quando eu entendi isso, gente, eu acordo todo dia, eu vou lá, pego na mão do meu pai, pai, show. Cara, meu pai bebia, passou doença venérea para minha mãe, eu jogava o dinheiro todo fora, avalizava Deus e o mundo. Meu Deus, o nome ia pro Serasa, naquela época era outra coisa que chamavam. Tinha que pagar, porque daí se a minha mãe passava um trabalho, Jesus amado. Mas eu olho para tudo isso e é um homem. Meu pai é perfeito. Meu pai me deu esse espermatozoide, me escolheu de menina e eu pude botar as minhas filhas no mundo. Começa a olhar para a grandeza, não para a reclamação. Lembra? Reclamação inflama o cérebro. Bom, quando você vai para o segundo ciclo, não é? Que é o ciclo do trabalho, que é o servir, né? Aí a pessoa pensa, tá, Eliane, mas eu sou dona de casa. Bom, como você serve a sua vida? Como você serve a sua casa? Você faz a comida com amor? Você limpa uma casa com amor? Você junta aquilo que tem que juntar e botar no lugar com amor? Ou é aquela que reclama toda hora? Pelo amor de Deus, deixa tudo rolando. Que isso? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Serviço de casa, ele é ingrato, né? A minha avó sempre dizia, serviço de casa, ele não acaba. Ele acaba com a gente, né? Então ele nunca acaba, ele acaba com a gente. Por isso que eu decidi o quê? Trabalhar. Porque eu falava, nossa, nem que eu tenha que trabalhar para pagar uma empregada, mas eu não fico dentro de casa, porque eu não gosto, entende? Mas se você gosta de ser dona de casa, então olha para isso com grandeza. Que oportunidade eu tenho de estar servindo, de estar fazendo o melhor, né? Assim é todo mundo. Você é professora, pronto, você vai para o seu trabalho, o que que você pensa? Hoje eu vou para fazer o meu melhor. Quer dizer que a gente vai sempre conseguir? Não. Né? Então, o que que acontece? Você vai lá e faz o seu melhor, né? Com o TPM reclamam. É isso aí, né? Cada um tem. Na verdade, você reclama porque o ruim já está lá dentro de você, tá? Quando a pessoa não tem, ela não reclama. Então, muita gente se apoia na TPM porque a TPM faz um movimento de raiva. Então, na verdade, a gente não tá 100% ali. Quando a pessoa tá bem, tá sempre bem. Hoje alguém falou algo, eu falei assim, eu não sou uma pessoa boa, porque pessoa boa é quando tá o quê? Quando mesmo na adversidade ela tá bem. Então, eu não sou uma pessoa boa. Não, eu tento, eu não sou boa, entende? Mas o que que eu faço? Eu aceito isso dentro de mim, tá? Então, é isso mesmo. Quando a gente reclama, as coisas pioram. Por quê? Porque tudo é emanação. Você emana reclamação, você vai atrair mais. Então você olha e resolve. Eu não gosto de serviço de casa. O que que eu vou fazer? Vou arrumar um trabalho para botar uma faxineira 2 vezes por semana. Pronto. Vou sair, vou conversar, vou me divertir, É isso. A gente tem que procurar o quê? O caminho da felicidade. Então, quando a pessoa vem falar, eu não tenho alternativa. Tem, todo mundo tem alternativa. E todo mundo tem dons. Uns nascem e jogam até fora esse dom. Lembra que eu falei pra vocês que eu constelei uma moça? E foi muito, eu até vou fazer um vídeo disso, porque até pedi permissão pra ela, porque foi sensacional. Mas olha só, ela tem muita dificuldade com a mãe. Mas ela veio para constelar a profissão, trabalho. O que eu pensei? Trabalho é pai, não é? É pai. Tá, mas eu fico com o meu saber, depois eu saio do campo, venho para um campo neutro e eu vou lá e coloco a constelação. Não apareceu o pai. Né? A hora que eu coloquei a constelação, ela advogada, e ela falando, não, porque eu queria tanto ser criminalista, porque a justiça, porque quando a pessoa fala algo que me dá um ruim, eu já presto atenção porque aquilo ali tem algo. E foi muito louco, porque eu só coloquei ela no campo, o bonequinho dela, eu vi uma pessoa deitada morta. E aí eu olhei pra ela e falei assim, quem da sua família morreu assassinado? Aí ela, meu primo e a minha tia, os bandidos entraram e mataram os 2. Então você vê que ela foi para a advocacia para ser aqui a limpar aquilo tudo ali, a salvadora,
né? Então vocês entendem que muitas vezes até a profissão, o trabalho que a gente está, ele é algo no qual a gente está a serviço da família. Por exemplo, a minha irmã é médica, né? Meu irmão morreu de câncer com 20 anos. A minha irmã foi ser farmacêutica e a outra foi ser médica. Eu também, né? De uma certa forma, eu mexo com as coisas da saúde, né? Só que é da saúde mental, tá? Então você vê que as duas também foram. E isso tem muito, sabe? Que a minha irmã tem uma coisa assim para salvar as pessoas e tudo. Então você vê que muitas vezes aquilo que também nos aconteceu na infância também nos leva até para o trabalho. E essa moça foi muito doido assim, porque a hora que eu botei e chegou no final da constelação, eu falei, nossa querida, eu não consigo ver você na advocacia. Qual é o seu dom? O que você veio do mundo espiritual? Faço essa pergunta para você. O meu dom que eu vim do mundo espiritual é na fala. É na fala e nas mãos, né? Eu já tinha feito um mapa astral e tinha saído isso há uns 12 anos atrás. E se concretizou depois de 12 anos, que é o quê? Eu falo e mexo bonecos. Então, é a mão e a fala. Vocês entenderam? Olha para isso. É o segundo ciclo do amor, é o trabalho. Como está o seu servir? Como você vai para o mundo? Como você vai para a sua família? Como as coisas estão nesse âmbito. Se você está numa profissão que você não gosta, não tenha medo, não tenha medo. Olha para onde é. Eu não posso largar o dinheiro. Sim, porque adulto faz o que tem que ser feito. Criança é que só faz o que quer. Então, não dá para, eu vou largar esse emprego. Eu vou fazer isso porque eu não gosto. Não, e o dinheiro? O dinheiro está vindo da onde? Primeiro se estruture. Eu, quando comecei a fazer o que eu faço hoje, eu trabalhei 28 anos, eu guardei dinheiro, né? Eu tenho a minha casa, eu não necessito, não é o dinheiro que eu tenho da minha antiga empresa, que eu tenho um percentual. Então, eu tinha como viver e eu tenho dinheiro guardado. Eu vim para uma coisa nova, eu não posso ser irresponsável, não é? E botar a minha vida na mão de uma outra pessoa, meus filhos têm que me sustentar. Então, olha para o trabalho, vê onde é que está o seu dom, vê aonde que está a sua grandeza. Mas isso aqui não dá dinheiro. Claro que dá dinheiro. Eu tenho uma menina que veio constelar comigo e ela até fez mais atendimentos. Tem gente que me procura e faz várias sessões, não para constelar, mas para ver de acordo, para viver a vida de acordo com o olhar das constelações, né? Então ela muda a postura a partir do momento que ela consegue compreender aquilo que está ali, solta, muda a postura, a vida muda. Beleza. E eu olhava para ela e falava, eu não sei, eu não vejo você, nasceu para ser enfermeira, né, farmacêutica. Eu vejo você sendo empreendedora, né? Bom, eu sei que passou uns 6, 7 meses, um dia ela era Páscoa, ela apareceu com um ovo, e daqueles ovos pela metade, né, e que decorado e tal. Eu falei, meu Deus, que coisa mais boa do mundo isso aqui. Bom, eu sei que dali ela começou a fazer trufas, e aí, quando ela estava ganhando mais do que ela ganhava no hospital, ela saiu. E eu falei para ela, e ela disse, tia, quanto que eu posso sair do meu trabalho? Quando você tiver 6 meses de salário guardado. Sabe por quê? Em 6 meses você vai dar jeito na sua vida. Então, se você está num lugar que você não gosta no trabalho, bote um propósito. É o pra quê da vida. Pra que você trabalha? Pra que você quer olhar para os seus pais de forma verdadeira? Pra quê? Eu penso que o nosso pra quê é para ter uma vida mais grandiosa. Né? Então, para que você quer um homem? Muitas pessoas veem, né, procurando um relacionamento. Para que você quer um homem? Eu quero um companheiro. Companheiro é cachorro, gato, esse você compra. Para quê? Para fazer fluir a vida, para botar os filhos no mundo, não é? Para ser feliz. Mas o para ser feliz também não é uma boa coisa, porque você está botando na pessoa o peso de ser feliz. Primeiro eu sou feliz, depois a gente coloca na outra pessoa. Então, vamos lá. Primeiro ciclo, pai e mãe. Segundo, trabalho. Então, pensa, às vezes você está numa profissão que você está seguindo a família, né, sendo a salvadora. Essa menina que trabalha com doces, ela custou a soltar a farmácia. Por quê? Porque a mãe dela é farmacêutica e o pai é farmacêutico. Entendeu? E a irmã é farmacêutica. A irmã não aguentou, montou uma loja. Pronto.
Ela estava querendo comprar uma loja. Eu falei, mas você quer mesmo montar uma loja de doces, disso, daquilo? Não, mas é que... Não, querida, vá pela sua cabeça, faça o que você está fazendo, continua, vai, junta dinheiro. É isso. Agora, terceiro ciclo do amor. É o relacionamento de casal, né? Esse é o terceiro ciclo. E esse terceiro ciclo, olha que bonito a definição do meu professor quando ele passou isso numa aula, né? É o relacionamento de casal. É a busca da plenitude. É a integração homem e mulher. É a complementariedade, porque um é bom numa coisa, o outro é bom em outra, né? É expandir. E aí alguém perguntou, tá, mas como a gente se expande no relacionamento? E ele falou, trocando, né? Quando o casal, ele troca. Então hoje o que eu vejo muitas vezes, e eu também fui assim, tá? Procurar poder no relacionamento. Porque vim de mãe sofredora, então automaticamente quando você vem de mãe sofredora, aquela que reclama do pai, aquela que passou trabalho, aquela que sofreu, geralmente o que a menina faz? Ela sai do lugar de filho, passa pra cima da mãe. Mãe, por que a senhora não procura felicidade? Mãe, por que a senhora não larga o pai? Mãe, por que nós não vamos embora? Mãe, por que isso? Mãe, por que a senhora reclama e não faz nada? Pronto, desejo o bem da mãe. A gente sai do lugar de filho, vai para o lugar de mãe. Quando a gente vai para um relacionamento, a gente vai como? Aqui, e não aqui. A gente vai aqui. Quando a gente vai aqui, o que acontece? Eu começo a o quê? A criticar o meu marido, a dizer para ele por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, por que você não faz aquilo outro, por que você não faz aquilo outro. Meu Deus, quem é que aguenta viver de crítica? Não dá. Mas eu entendo que a gente faz, porque a gente aprendeu. E quando a gente ama muito uma pessoa, como a gente ama os nossos filhos, a gente critica porque eu quero que eles vão para a grandeza deles. E a gente acredita que desse jeito que eu estou ensinando é o que vai dar certo. E não quer dizer. Então, quando a mulher, no relacionamento, ela está desequilibrada e começa a dizer para o homem tudo que ele tem que fazer, faça isso, faça aquilo outro, e a mulher tem uma arma danada, né? Eu sempre falo que mulher é um bicho do capeta. Por quê? Porque quando o homem não dança conforme a música dela, o que ela faz? A primeira coisa que a mulher faz, não dá. Aí começa com uma dor de cabeça, com uma dor aqui, uma dor ali, isso aqui, vai deitar, e aí fica naquela coisa, ai meu Deus, já faz uma semana que eu não dou pra esse homem, ai Jesus amado, acho que eu vou ter que ir lá. Aí ela faz, contrariada, não é? Porque não entende por que tá fazendo aquilo, porque é birra, não é? Então, aí o que acontece? Ai, daí se acha ruim isso, e sofre, porque eu não quero isso. Mas no final, a grande maioria ama os maridos, assim como os maridos amam as mulheres, né? Mas quando tem esse desequilíbrio, não só da mulher, tá? Do homem também. Quando o homem se torna a mãe, quando o homem se torna o pai da mulher, faz tudo, meu Deus do céu, e protege, e cerca isso e aquilo, pai, né? E geralmente o quê? Geralmente nesses casos, tanto num quanto no outro, acontecem traições, né? Mas não é porque a pessoa não ama, não. Muitas vezes as pessoas amam, mas estão mega plus chateada. Por quê? Porque o homem não consegue ver a grandeza da mulher. Você não vai dar conta, deixa que eu faço isso pra você. Eu vou dar isso aqui, deixa que eu te protejo. A mulher não aguenta, sufoca. Do outro lado, a mesma coisa. Quando a mulher começa a dizer pro homem, o cara pensa, mãe, eu já tenho, né? Vou ficar com aquela lá que eu já conheço. Então, muitas vezes, somos nós, não só a mulher, tá? Não tô defendendo ninguém, eu tô dizendo, dentro da visão, como nós podemos ter um relacionamento de casal mais harmônico. É olhando para tudo isso, não é? Por exemplo, meu professor, ele é ótimo com as finanças e a mulher dele é ótima para dirigir. Daí ele falou, tá, eu vou fazer o quê? Tá, porque é o homem que tem que dirigir, então eu vou bater o carro 15 dias e ela perde dinheiro 15 dias, não é? Ela é muito ruim para cozinhar, então, pronto, beleza, vamos deixar ela queimar a comida 15 dias, porque é a mulher, não é? E muitas vezes a gente olha dessa forma. Tem homem que tem habilidades na cozinha,
Mas, não, é a mulher que tem que cozinhar. Então vai lá e cozinha comida ruim toda a vida. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que ter essa completude, sabe? É tipo, isso aqui, olha, meu marido é bom nisso aqui, pô, eu sou boa nisso aqui. Né? Então a gente vai trocando experiências, né? Não desejando que a pessoa faça aquilo que a gente quer. Então isso é o expandir, isso é o trocar no relacionamento, né? É a gente largar o poder. Então quando eu tô bem no primeiro ciclo do amor, que é pai e mãe, eu consigo ir bem para o relacionamento, né? E uma frase que vocês podem, vou dar duas frases que para o relacionamento ele é uma coisa boa de ser olhada, que é, né? Juntos teríamos mais do que separados. Eu achei isso muito bonito. Por quê? Eu olho e penso, tá, vamos separar, não dá, não sei o que, não dá mais, isso e aquilo. Mas se você olhar juntos, na completude, sem poder no relacionamento, a gente pode ter mais. Então, isso é um movimento bom, né? E uma coisa é certa, eu brinco sempre, né? Meu professor agora no curso, no primeiro módulo do curso novo que eu tô fazendo, que é aprofundamento sistêmico, ele falou um negócio, para pensar. Já é uma coisa que eu falo nas constelações, mas não falava desse jeito, né? Hoje é assim, se a gente pegar todos os homens da face da Terra e colher os espermas e congelarmos e matar todos os homens pra gente começar tudo do zero e tipo, vamos acertar. Porque muito da culpa dos homens serem o que são das mães, né? Não tem jeito. Porque às vezes protege demais e lá tantas coisas, não é? Bota o filho no lugar do pai e um monte de coisa. Daí ele vai pro casamento, não dá conta de segurar na mão da mulher, tá sempre olhando pra onde? Olhando pra mãe. Então várias coisas, beleza. Mas se a gente matar todos os homens, o mundo continua? Dá pra povoar? Dá, porque pega o espermatozoide mais o óvulo, fecunda, tendo uma barriga, pronto, vamos povoar a Terra. Agora, se pegar todos os óvulos, congelar e matar todas as mulheres, o mundo continua? Não, o mundo não continua. Vocês entendem? Eu acho que o homem já nasce com essa coisa de ser menos, né? Porque Deus deu a criação para a mulher. Claro que o homem é a origem, sem espermatozoide não tem nada. Então, se a mulher é isso, povoar a terra, o homem é proteger, é olhar. Mas quando a mulher, ela tem aquela energia masculina, por quê? Porque ficou no lugar de um pai, ou a mãe botou muito peso, ou era o filho mais velho, tem vários porquês, tá bom? Então, quando a gente constela, é que a gente olha verdadeiramente que lugar que a pessoa tá e por que ela pegou aquela dor, né? Pronto, beleza. E aí, o que acontece? Quando o homem, ele olha para a mulher, ele quer o quê? Como no tempo das cavernas. Ele vai trazer o alimento e ele vai proteger. Mas se a mulher não deixa, ele vai o quê? Diminuindo. Né? E às vezes ele não consegue continuar na grandeza dele, porque nós mulheres não deixamos. E o meu professor, quando eu fiz o curso de constelação, ele falou uma frase que às vezes quando eu vou falar eu até me emociono, porque eu sei direitinho aonde eu cometi alguns erros, né? E aí a frase, ó, tá vendo? Eu acho a frase muito bonita, que é: o farol da vida de um homem é o olhar de admiração de uma mulher. Então, se você está procurando um homem que cuide, um homem que te dê, que segure na sua mão, que vá, sabe, que bote você em primeiro lugar, a gente também tem que olhar para eles com essa grandeza. Então, a mulher edifica o lar. A mulher, ela tem essa grandeza dentro dela, sabe? Então, quando a gente muda alguma coisa, pode ter certeza que também as coisas na casa mudam. Eu já vi gente que vem constelar, se separar e foram de lua de mel. Eu já constelei gente que veio para separar e deu 8 meses depois casou de véu e grinalda.
já viviam juntos. Então, gente, eu acredito que tudo está nesse ciclo do amor. Quando eu entro em harmonia com meus pais, quando eu olho para o meu trabalho, que é o servir à humanidade, eu todos os dias que eu me sento para começar uma constelação, eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu vejo que isso que eu faço muda a vida das pessoas. Não sou eu a grandeza toda, entende? É o Bert. Mas pensa, você fazer algo que você pode ajudar as pessoas. Então quando você faz uma comida maravilhosa, que a minha mãe também cozinha demais. Quando você faz uma cozinha maravilhosa, uma comida maravilhosa, com amor para os seus filhos, quanto que eles estão recebendo? Eu sei que muitos de nós, às vezes, né, de vocês, porque a minha mãe sempre cozinhou bem, tá? Não teve isso, mas tudo bem, não é porque eu não tive, mãe. Oh, que pena que a senhora não fez. Ai, mãe, mas também a senhora era vadia para cozinhar, né? Mas deixa estar, eu vou seguir aqui nesse caminho e eu vou ser uma excelente cozinheira. Então, eu não preciso ficar olhando para trás, entende? Eu olho para trás, posso até, tipo, não gostei, hein? Não gostei, mas tá tudo bem, eu vou seguir. É isso, sabe? Deixar eles lá e seguir. O quarto ciclo é os filhos, né? E os filhos é a continuidade dos pais, né? Então, deixa eu pegar aqui minha cola. Os filhos é a continuidade dos pais. E qual o movimento bom de um pai para com o filho? Quanto mais o pai, ele tá bem no primeiro ciclo, no segundo ciclo e no terceiro ciclo, uau! Não tem como os filhos não irem para a grandeza. Então, eu sei que é muito difícil, por quê? Porque os pais, eles querem a felicidade dos filhos de qualquer jeito. Então, eles acham que o olhar deles é o olhar correto, né? Então, muitas vezes você olha e você pensa, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque se você fizer assim, se você fizer assado, esse é o nosso olhar, com a nossa dor. Lembra o que eu falei? Nós somos reflexo dos nossos pais. Seus filhos vão ser reflexos seus e do seu marido. Ah, mas o pai da criança não ficou. Tudo bem, mas olha para esse homem com grandeza, porque se não fosse ele, essa joia rara não estava na sua vida. Então eu agradeço todos os dias os pais das minhas filhas, porque eu fui mãe solteira, sofri muito, meu Deus, eu era louca por aquele homem. E eu era muito chateada, porque a mãe dele não deixou ele ficar comigo, porque a gente era pobre, ele era rico. Então, eu, mais uma vez, birra com dinheiro, né? Então, eu não consegui dar para minha filha tudo que ela queria, sabe? Porque eu não estava presente, porque eu estava na dor. E eu sei que muito do que ela é hoje é referente a isso. Então, quando eu entendi isso nas constelações, eu comecei a mudar para que essa energia que me ligasse a ela, fosse intensificada com coisas boas. Então, eu comecei a olhar para a minha grandeza, ela começou a olhar para a grandeza dela. E aí passou na seleção do Google, não é qualquer pessoa que passa, tem que ser muito inteligente, né? E ela falou, mãe, eu nem acredito que eu passei. Eu falei, você é louca, guria? Pelo amor de Deus? Minha filha, tu é doida? Eu sei o filho que eu botei no mundo. Mas é porque eu comecei a olhar para mim com grandeza. Eu saí do trabalho que eu gostava, mas eu gostava mais do dinheiro, do que eu fazia já não gostava tanto, e vim para algo que eu amo muito. Então, eu também tive coragem, sabe? De sair daquele lugar e ir para um lugar novo. E isso leva os nossos filhos para esse lugar de grandeza. Então, o quarto ciclo é esse, são os filhos, sabe? É a gente deixar eles ser quem eles podem ser, não tirar as consequências, né? Fez algo de errado, vai perder algo. Hoje, as pessoas estão criando os filhos sem consequência nenhuma, estão criando crianças fracas para o mundo, né? Tem uma frase que meu professor fala que é muito, para mim, é sensacional porque define bem, sabe? Que é: quer mudar pelos nossos olhos, não dará certo, e isso coloca muito peso. Quando a pessoa, ela quer mudar pelos olhos dela, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, reclama, entende? Que é o que muitos jovens hoje estão fazendo. O que vai acontecer? Tem um peso tão grande aquilo ali, porque ele tá só olhando para trás e reclamando. O que vai acontecer? Ele não vai para a grandeza dele. Então, nós pais temos o dever,
né? De conduzir os filhos, de dar limite, né? Não, isso aqui não. Não, isso aqui também não. Não é? Então a minha filhada, a gente ri muito que ela fala assim, eu não quero mais estudar, eu não gosto de ir pra escola, e isso e aquilo. E a minha irmã olha pra ela, ela olha e fala, ah, eu não vou nem escutar o que você tá falando, porque isso é indiscutível, entendeu? Vai pra escola e pronto. É isso, limites, né? Ah, mas eu não sei o quê. Faz algo, tipo, premiar um filho que não está fazendo a parte dele. Como tem muitos pais que fazem. Meu Deus, a gente acha que está fazendo bem, não tá. Tá sendo o quê? Tá ensinando ele a não se frustrar, achar que a vida é fácil. E aí, por achar que a vida é fácil porque os pais dão tudo, vai ser muito difícil ir o quê? Pro segundo ciclo, que é o do trabalho. Por quê? Ele já não honra os pais. Ele vê que os pais erraram, tiraram as consequências, já não vai bem pro trabalho. Entende? Então você vê que esses 5 ciclos, eles são o quê? Um começa e o outro termina. Então, se eu não olho para os meus pais com grandeza, eu não vou para o trabalho. Se eu não vou bem no trabalho e ainda continuo olhando para eles, eu também não vou bem para o relacionamento. Se eu não estou bem no relacionamento, vou botar filho no mundo cheio de dores. Entende? Que é uma corrente. E se a gente não mudar essa forma, nós não vamos ter filhos grandiosos lá. E por isso que o 4º movimento, o ciclo do amor, são os filhos. Mas aí vem a nossa parte. Faça a sua parte bem feita. Fácil não é. Criar filho é super fácil. Super. Agora, educar filhos, não. Educar filhos, você vai ter que ficar com culpa. Tipo, ele quer muito isso, mas ele não tá merecendo. Eu vou tirar. É triste? Dói, mas aquilo vai ser pro bem dele, né? Então a gente tem que analisar muito, né? Eu tô puxando a corda demais, eu tô querendo que ele faça só aquilo que eu quero. Por que que eu quero que um filho meu faça isso, né? Eu tenho um amigo meu que o filho dele, eu sempre, agora que eu conheço as constelações, ele tem um pouco de dificuldade com o pai, né? E aí fica muito difícil de ir para a grandeza. E eu falando com o pai, eu falei para ele, você sabe o que o seu filho faz para ganhar dinheiro? Não, trabalha em tal coisa, assim, assim, assim. Mas você já perguntou verdadeiramente o que ele faz lá? Não. Por quê? Você tem vergonha do que ele faz? Daí ele falou, não, eu não tenho vergonha do que ele faz, mas eu tenho vergonha dele ter vergonha do que vai me dizer. Entende? Olha como isso é forte. E se ele tem esse sentimento, o filho tem esse sentimento. Então não importa o que a pessoa vai fazer, né? Importa que a gente olhe com grandeza. E quando a gente olha com grandeza para um filho, você vai dar conta? Ele vai dar conta. Mas se você olha para um filho sempre na crítica, querendo, não, por que você não faz isso? Isso aqui, porque é isso, porque é menino, porque... Não, coloque, faça a sua melhor, o seu melhor, não é? A gente não vai ser perfeito, você sempre vai ter culpa. Criação de filho sempre vai te trazer culpa, mas faça o melhor. Agora, uma coisa que não pode faltar na criação do filho: dizer que ama, abraçar. Agora, dizer que ama, demonstrar carinho e dar limites. Para mim são as 3 coisas principais, entende? Porque quando você fala para o filho, eu te amo tanto que eu vou te tirar o celular. Eu te amo tanto que você vai ficar menos hora no computador jogando. Eu te amo tanto e você vai ter que fazer algo. Quando você larga a mão, a pessoa sente o quê? Ela sabe que está fazendo errado. Você não precisa dizer para o filho que ficar 10 horas no computador que isso é bom. Ele sabe que está errado. Mas se você não diz que está errado, qual é o sentimento dele? Ela não me dá importância. Pronto. Meu Deus. Por isso que é difícil, mas a gente tem que tentar fazer o melhor. E isso vai fazer o quê? Com que a criança vá para o mundo de forma verdadeira. Aí ele volta para o ciclo 1. Você está aqui no ciclo 4, fez a sua parte, ele não vai criticar os pais, porque ele entende que aquilo ali era o bom. E aí o que acontece? Ele vai para o trabalho, e se ele vai para o trabalho bem, ele vai servir o mundo, e aí ele vai para o relacionamento, porque ele está bem com os pais, e aí ele vai botar filhos bons no mundo. Vocês entendem que é um ciclo? Quando a gente
dá uma parada na engrenada e vai na engrenagem e dá uma ajeitada, as coisas melhoram. E tudo tem tempo, tá? Porque eu era uma pessoa que não abraçava, não beijava, não falava que amava. Eu era do dever, eu fazia tudo, tudo era perfeito. Eu ia dormir, não tinha um copo na pia, não tinha uma almofada fora do lugar. A louca do toque, da limpeza, do controle. Vim de mãe sofredora, entende? Quando eu entendi tudo isso, eu mudei completamente. E as minhas filhas mudaram. Eu mudei, elas mudaram. Então, se você muda, seus filhos mudam. Os filhos são reflexo dos pais, tá bom? E o quinto ciclo do amor é o mundo. Olha que coisa linda, né? Então ele fala que quando nós estamos bem nos 4 ciclos, nós vamos de forma plena para o quinto ciclo, que é o ciclo do amor, né? O ciclo que é o ciclo do amor, que é o mundo, né? Então quando a gente vai bem para o mundo, a gente consegue como é que eu vou dizer para vocês? A gente consegue se relacionar com tudo. Quando a gente tá bem, você olha uma coisa que você não gosta do que tá acontecendo no mundo, na guerra, na política, na família. Nossa, olha só, não é? Julgando, né? Olha, se eles não tivessem feito isso, os pais não estavam passando por isso e tudo. Então, quando a gente está bem nos 4 ciclos, a gente vai para o mundo pleno. Eu olho e penso assim, se eu fosse ele, filha dos pais dele, eu ia ser igual. Mas eu julgo, às vezes eu julgo. Por quê? Por amor. Não é? Quando a gente ama demais é muito ruim. Porque a gente às vezes não consegue ir para o movimento certo. Então às vezes eu digo para uma irmã minha o que ela tem que fazer. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E era só para eu aceitar. A pessoa não consegue mudar, não é porque ela não quer, é porque ela não dá conta, ela está a serviço do sistema dela. Então o pai batia, o avô batia no pai, o pai bate no filho e o filho já tem medo de botar filho no mundo porque tem medo de bater. Então você vê que como as coisas vão descendo. E quando eu me harmonizo, eu consigo olhar para o mundo de forma verdadeira, né? Eu consigo olhar para as pessoas e deixar as pessoas serem quem elas podem ser. E quando eu entro nesse movimento, não tem como a abundância não bater na sua porta. Desculpa, mas não existe, né? Eu tenho uma pessoa que constelou comigo, e ela fala, né? Ela até escreveu lá, acho que no post meu, né? Que eu coloquei. E ela coloca assim, eu tenho muito orgulho de ter constelado com você e de te seguir, porque você, de todas as pessoas que eu conheço, de terapeutas, disso e daquilo, você flui na vida, né? E isso me deu uma felicidade muito grande. Por quê? Porque eu tento arduamente, né? E quando eu vejo as minhas filhas bem, eu tenho uma felicidade. E quando eu olho para os meus ex e eu olho e penso, muito obrigada, porque se não fosse vocês, eu não teria essas criaturas no mundo. Então eu olho para eles. Tá certo que às vezes eu olho só para o espermatozoide que eles deram, mas tá tudo bem, você entende? O negócio é olhar com grandeza. Então você faz isso, né? Mas não pense, há 3 semanas atrás, eu tive uma... Sabe assim, quando você sente que não tá... Que tá faltando algo. Por que tá faltando algo, né? E aí eu consegui compreender o que era. Então pronto, aquilo já fez um movimento diferente. Foi uma coisa muito doida. Eu soltei e a minha agenda encheu, né? Eu não tenho dificuldade. Sempre a minha meta na semana eu consigo fazer. Mas tem dias assim, ó, que, por exemplo, agora eu já tô com 3 semanas na frente, né? Cheia. Por quê? Porque... é isso, eu olhei para onde estava faltando, é isso aqui? Pera que eu vou resolver. E eu já começo a fazer um movimento dentro de mim, pronto, as coisas já começam a fluir, né? Então tenha certeza que quando a gente tá bem nos 5 ciclos, a sua vida vai fluir. Eliana, minha vida é assim, porque eu não tenho isso, porque eu não sou feliz, porque... alguma coisa você tá preso, tá? Alguma coisa tá preso. Aqui uma coisa também que eu li nesse ciclo, no último ciclo, né, que é o mundo, que ele fala assim, se nós não damos conta das coisas, nós ainda somos rebeldes. Então eu não aceito meus pais do jeito que eles são, não.
Se eu ainda não dou conta das coisas e a vida não flui, eu ainda sou imaturo. Então muitas mulheres vêm e querem um homem, mas elas são tão infantis. E aí, casamento vem para quem? Para mulheres, né? Relacionamento bom vem para quê? Para mulheres e homens, não para criança, não para moleque, para homem que ainda está olhando para a mãe, não. Né? Então eu consegui compreender isso e é verdade, para mim faz muito sentido. Nós somos imaturos, nós somos rebeldes e aí a vida não vai. Então aprenda uma coisa, aprenda a assumir as responsabilidades, as consequências das escolhas. Né? Eu sempre falo quando a pessoa vem constelar, hoje você vai perder a coisa mais importante da sua vida, que é a inocência. Porque você vai saber por que você sofre, você vai saber por que a sua vida não é boa. Então, quando você vai lá, né, às vezes a pessoa vai lá e pergunta para mim, ai, por que o meu marido bebe? Por que o meu marido não me escolhe? Seu marido não te escolhe porque ele está escolhendo o pai, ele está olhando para a dor. Então, quando a gente parar de olhar para a dor e a gente olhar para a grandeza do futuro, que o futuro está aqui na frente, o futuro para mim é Deus. Aqui está o quê? O bom relacionamento, o dinheiro que vem, o dinheiro que fica, os filhos com sucesso, está tudo aqui no futuro. Porque o futuro é Deus, é a misericórdia divina que cai sobre nós. Eu sempre falo que a vida da gente são 3 pontos. Peguei isso num palestrante e achei maravilhoso, né? Aqui é o que a gente veio para a Terra, o livre-arbítrio, porque você pode fazer o bom e o mal. Você pode passar uma vida no relacionamento birrando, brigando, querendo ter razão, sendo infantil e imatura. Pode. O seu marido também pode? Pode também. Não é? É o livre-arbítrio. Agora, quando eu olho para tudo e desejo o melhor para mim e eu faço o melhor, não é me separando porque eu não aguento mais. Não, é olhando, baixando a guarda e decidindo, não, eu vou fazer bem para a filha dos meus pais. E aí eu olho para a grandeza da vida. E quando eu me escolho, o que acontece? A misericórdia divina recai sobre nós. Porque todos nós que estamos aqui, nós ainda somos muito infantis, imaturos, rebeldes. Mas Deus é tão bom com a gente que sempre, né? Ou algo que você acredita, a energia do universo, não é? Traz coisas boas para nós. Então, começa a ver isso. Começa a ver o que você pode estar fazendo por você. Começa, sabe, a estudar o ciclo. Anota para você, ciclo do amor. Pai e mãe, como eu estou? O trabalho, como eu estou? Relacionamento de casal, como eu estou? Os filhos, como eu estou? E o mundo, como eu estou servindo o mundo? Né? Nesse treinamento que eu fiz e ele falando sobre isso, ele perguntou, né? Ele falou assim, quem você acha que contribui mais para o mundo? Um monge que fica em meditação ou uma mãe de 3 filhos que tem que se virar? Uma mãe de 3 filhos, com toda certeza, não é? Porque quando eu estou em meditação, estou eu comigo mesma e eu comigo mesma eu dou conta. Agora, quando eu tenho que olhar para o mundo, aí já são elas, não é? Mas pode ter certeza, gente, tudo pode dar certo. Ah, Eliane, mas o meu filho, ele tá nas drogas, ele tá isso, tá aquilo. Só ame, não deixe ele passar de um limite, entende? Começa a roubar dentro de casa, tá interferindo na vida dos outros. Meu filho, não temos condições de ficar com você. Não dá. Um filho que não trabalha dentro de casa, não dá. Você vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Senão você perde o direito de morrer. Para mim, essa é a minha maior preocupação de criar filhos bunda mole, dando demais, tirando as consequências. Sabe o que é? É eu perder o direito de morrer. Porque hoje, se você morrer, você vai deixar filhos bons para o mundo? Eu vou. E isso me dá muito orgulho de mim. Eu vou deixar filhos bons para o mundo, que estão contribuindo, que estão servindo, que através do trabalho estão criando uma vida melhor para as outras pessoas. O que você está fazendo? Então se cobre mais, sabe? Seja duro com você, não com os outros, com você. Você muda. Tudo aquilo que vem de lá, não vem de lá, não. Eu emano. Então eu emano, eu atraio. Não tem outra alternativa. Se a sua vida não está boa, não acredite que está vindo de lá. A vida não é receber e dar. Não, é dar e receber. Porque quando eu mudo a minha energia daqui para lá, a energia de lá para cá muda. Então, se eu vivo no medo,
é o medo que eu vou atrair. Se eu vivo na escassez, é a escassez que vai vir para mim. Se eu vivo criticando um pai, alguém vai me trazer o que o meu pai fazia. Se eu vivo criticando a minha mãe, alguém vai me trazer isso do dia a dia. E aí você já viu, se eu não tô bem aqui no primeiro ciclo, o resto tudo não vai. Tá bom? Bom, já passei do meu horário, né? Só uns minutinhos. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Ah, isso aqui... às vezes as pessoas escrevem, mas sabe que ele fica parado aqui para mim? E aí não aparece, né? É isso aí. Quando a gente muda, nossos filhos mudam. Cara, tenho certeza absoluta disso. Olha, eu espero que tenha sido bom para vocês. Que uma palavrinha tenha acrescentado. Quando eu escutei isso do meu professor e falando sobre esses pontos do Bert, meu Deus do céu, a minha vida mudou. Então, se você quer um bom relacionamento, se você quer uma vida de grandeza no amor, se você quer uma vida de grandeza no trabalho, se você quer servir o mundo, uau, meu Deus, vá por esse caminho que eu tenho certeza absoluta, tá? Que a vida muda completamente. É incrível como eu vejo quando as pessoas me mandam um áudio falando, nossa, Eliane, isso aqui mudou. Tenha certeza, se a gente seguir isso aqui, é um manualzinho para a vida grandiosa, tá bom? E eu desejo isso, que vocês tenham uma vida grandiosa. Hoje eu olho para minha vida e eu sou muito grata, porque o que eu ainda não tenho é porque eu sei que eu ainda não estou nesses 5 ciclos, né? Eu ainda não estou 100% nos 5 ciclos, mas é uma busca constante, né? Mas eu digo para vocês, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho tanta paz de espírito, às vezes eu me incomodo com algo, eu sou meio birrentinha, né? Porque eu quero que as coisas sejam um pouquinho do meu jeito, né? Mas quem não é verdade? Mas tenha certeza que a gente vai trabalhando e a gente chega na grandeza. É isso aí. Deus é bom o tempo todo. E uma coisa eu aprendi nessa minha dor que apareceu há 3 semanas atrás. Eu entendi que Deus, ele é bom o tempo todo. E se a gente é filho de Deus, e ele é dono do mundo, eu também sou dona do mundo. Se eu sou dona do mundo, por que eu não pego? Então, se Deus é onipotente, onipresente, ele me dá tudo que eu quero. Então eu entendi que sou eu que não me permito pegar as coisas do universo. E aí eu comecei agora, todos os dias eu olho para mim e falo, Eliane, se permita ter mais paz, se permita olhar para o outro e aceitar as pessoas como elas são, se permita olhar que o universo precisa de um monte de coisa que está acontecendo porque é o processo, são as lições. Eliane, se permita ficar rica, Eliane, se permita trabalhar mais, Eliane, se permita... Tudo eu estou me permitindo. Eliane, se permita a deixar esse homem vir. Porque o problema é o seguinte, minha amiga pergunta, mas você quer realmente um homem? Ah, eu quero. Mas você quer mesmo? Pronto, demorou para responder? Acabou-se. Porque a minha vida é tão boa, gente. Eu já tô comprando a minha passagem, eu vou pra Itália, eu vou ficar 6 meses lá, já vou pra Noruega, vou pra Islândia, vou pra isso, porque eu jogo pro universo e já digo, eu me permito, pode me mandar, faço exercício todo dia, entende? E aí eu fico pensando, né? E aí a minha amiga falou, mas quem sabe, Eliane, você vai arrumar uma pessoa parecida com você. Eu não tinha pensado nisso, gente. É isso. Eu vou arrumar uma pessoa parecida comigo, disponível, entende? Que tem uma preguiça de brigar, que tá com uma preguiça de um monte de coisa, de ter poder, de mandar. A gente vai só aproveitar, entendeu? A gente vai só aproveitar, vai curtir a vida, vai aproveitar os lugares. É isso que eu tenho pedido. Pode me mandar essa pessoa aí, que essa pessoa eu dou conta, entende? Tá? Então, faça isso, vamos nos permitir. Acorda todos os dias de manhã, primeiro, olha para os seus pais, depois olha para o seu trabalho. Quem não tá bem com o pai não vai servir, não quer cliente, não quer olhar, não quer, tudo é pesado. Vamos parar, gente, vamos parar, tá? E se não der conta, venha constelar, tá bom? Porque eu te garanto, nisso eu sou muito boa, tá bom?
Beijão pra vocês, fique com Deus e aí a gente vai conversando, tá bom? Tchau, tchau.